Am I so easily distracted again? Or am I a slave to things that don't matter? Am I so easily distracted again? Am I a slave to things that don't matter? But I know that you are my portion. You are my portion. When I lay down my life, you're my portion. You're my I'll never doubt your smile. I turn from the love you shown me. I'll never doubt your smile, Father. I turn from the love you've shown me. You are my portion. You're my portion. When I lay down my life, you're my portion. You're my portion. You are my portion. You're my portion. When I lay down my life, you're my portion. You're my portion. Your eyes are on fire. I can't look away. Your eyes are on fire. I can't look away. Your eyes are on fire. I can't look away.
skies are on fire. I can't look away. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, o seu nome é Jesus. Nos amam com amor que constrange, nos amam com amor que liberta, nos amam com amor que é mais forte o seu amor. Nos amam com amor que transforma, nos amam com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, para quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço. Seu nome é Jesus. Nos amam com amor que constrange, nos amam com amor que liberta, nos amam com amor que é mais forte o seu amor. Nos amam com amor que transforma, nos amam com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem Bom dia, Igreja. Que privilégio nós podermos estar hoje na casa do Senhor, nestes dias tão difíceis para o mundo. A oportunidade de prestarmos culto ao Senhor Deus não nos foi
não nos foi tirada, e ainda que nós não pudéssemos estar aqui, certamente podíamos prestar culto ao Senhor noutro lugar, mas é bom podermos estar aqui. É muito bom podermos estar na sua casa de oração, podermos ver alguns rostos conhecidos, mas também vários rostos novos. Só dizer-vos, vocês são todos muito bem-vindos neste lugar, que Deus vos abençoe ricamente. Estamos em pleno mês de janeiro. A temática para este mês é: quem é Jesus? É esta a pergunta que nós queremos colocar logo no início do ano, num ano em que vamos ser desafiados constantemente a caminharmos com Jesus. O boletim com as informações da nossa igreja está disponível à entrada, no caso agora à saída. Se vocês ainda não têm o vosso em formato de papel, estejam à vontade para o levar. Está disponível também o envelope que nós estamos a utilizar para os dízimos e ofertas. Igreja, eu vou-vos desafiar de novo à generosidade. Há famílias que nós temos estado atentos, algumas que já nos solicitaram durante esta semana apoio, que nós vamos estar a responder. Se o irmão, se a irmã se sente motivado a ajudar outros, pode entregar a sua oferta para o fundo de beneficência, para nós podermos auxiliar irmãos e amigos da nossa igreja nas suas necessidades também. Temos as revistas, a revista da Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Dominical dos adultos, e eu alargo para os jovens também, jovens e adultos, está a acontecer às 19 horas na nossa sala Zoom. O link geralmente é partilhado no grupo do WhatsApp da igreja, que nós temos aproveitado para ser o meio de partilha de informação da nossa comunidade. Se o irmão, se a irmã não tem o WhatsApp, por favor, veja com algum de nós, eu, a irmã Lídia, o Alberto, aquelas pessoas que têm estado a ajudar um pouco mais nas inscrições, de maneira a nós podermos fazer-vos chegar as inscrições e outras informações de uma forma que vocês não sejam deixados para trás. As nossas crianças têm o culto infantil também. Os adolescentes estão a ter um tempo fantástico ao sábado à tarde. Ontem estavam 18 computadores ligados na reunião dos adolescentes, e eu louvo ao Senhor por Deus nos dar pessoas nas diferentes faixas etárias. Isto responsabiliza-nos também. Responsabiliza-nos a orarmos por os mais jovens na escola, responsabiliza-nos a orarmos por os irmãos de idade adulta, alguns que estão agora em casa sem trabalho, outros que são empresários com alguns receios sobre o futuro também, alguns que trabalham a recibos verdes e agora sem a oportunidade de fazer prestação de serviço. Então vamos estar a orar uns pelos outros, pedindo a Deus que a todos nos proteja, e eu vou-vos convidar por iniciarmos este tempo com uma palavra de oração. Desafiava-vos a todos a ficarmos de pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por podermos estar aqui neste lugar. Deus e Pai, que privilégio, Senhor, que bom é termos a oportunidade de vir à Tua casa, prestarmos-te louvor, bendizer o Teu nome, dizer o quanto Te amamos e ao mesmo tempo confessarmos o quanto necessitamos de Ti também. Deus, que Tu Te alegres com o que nós vamos falar, com o que nós vamos cantar, que Tu escutes, Senhor Deus, os nossos pensamentos, as nossas orações, que Tu possas trabalhar em liberdade no nosso meio, que Teu Santo Espírito, Senhor, nos convença da Tua palavra e que ela sirva para nosso crescimento espiritual também. Deus, eu Te rogo por as famílias da igreja, que Tu possas estar a cuidar de todas elas. Senhor, eu Te rogo por o nosso país, por as autoridades, por aqueles que estão a prestar serviço na linha da frente contra este vírus que tem criado uma pandemia a nível mundial. Senhor Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa ser experimentada por cada um de nós. Eu Te rogo, ó Pai, por aqueles que estão enfermos. Sabemos que há várias enfermidades, Senhor, que Tu todos possas estar a atentar. E agora, Pai, não permitas que nada nem ninguém impeça a boa comunhão contigo durante este tempo de culto. Que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que aqueles que vão estar a participar connosco em casa
o façam também em reverência ao assistirem ao culto que nós estamos a prestar aqui, que eles nos seus lares também possam estar em atitude de culto a Ti. Aceita, Senhor, aceita este ato, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Nós continuamos a repetir sempre, em nome de Jesus. Amém. O Salmo capítulo 84, ainda de pé, eu convidava-vos a abrirem e poderem acompanhar comigo a leitura do versículo 1 até 4 e depois o versículo 10 e o 12. Salmo capítulo 84. O texto diz assim: Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu corpo, meu coração clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. É interessante este capítulo. Nós vemos o anseio do salmista pelo santuário do Senhor. E ele repete ao longo do Salmo várias vezes a expressão bem-aventurado, feliz. E uma delas ele diz, feliz é estarmos na casa do Senhor. E eu creio que nós podemos dizer que é bom estarmos aqui e viemos para adorar em espírito, em verdade. Sabemos que é para isso que nós estamos neste lugar, para louvor e adoração do Senhor Deus. É para isso que nós somos seres que confiam em Deus eternamente para louvor e honra da sua glória. Vamos juntar as nossas vozes à da Joana e vamos juntos louvar a Deus.
adorar ao Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós durante o próximo cântico iremos levantar as nossas ofertas e eu quero só relembrar que quem nos visita não precisa sentir-se obrigado a participar neste ato. É realmente um privilégio dos membros da igreja. Mas vamos louvar juntos, porque este é o dia que fez o Senhor. Amém? Amém. Podemos agradecer-lhe por estarmos aqui, por podermos estar de portas abertas e podemos agradecer-lhe porque Ele tem-nos acompanhado e tem-nos guiado e guiou-nos hoje até aqui. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem, que reunido bênçãos tem. Dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor. Mostra a tua compaixão ao contrito pecador, ao contrito pecador. Paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. Desejamos te louvar, tua graça aqui sentir. Neste culto reforçar esperanças do porvir, esperanças do porvir. Vamos ser dirigidos em oração. Graças te damos, Pai, por esta possibilidade que nos dás de, neste dia, podermos vir aqui ao teu culto, podermos vir à tua igreja para te louvar. Aceita o nosso louvor, Pai, e te imploramos que em todas as oportunidades que tu nos dás, nós possamos ter fé e confiança de que tudo que façamos possa ser para a honra e glória do teu nome. Aceita este culto, Pai, e que ele possa ser realmente também tributado com os nossos corações desejosos de fazer a tua vontade. Pedindo a tua bênção para estas ofertas que foram levantadas, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sabemos que temos vivido tempos não tão fáceis, tempos de escuridão, mas que possamos sempre encontrar conforto, encontrar a luz na palavra viva, que os nossos corações possam estar realmente preparados para receber Cristo, que possamos ser moldados pela sua vontade e que possamos caminhar com Ele e testemunhar da sua glória. Prepara
os nossos corações para receber. Quebra o solo duro em nós, ajuda-nos a crer. A tua palavra vem plantar, fala florescer. Nós queremos sempre ouvir tua verdade, ó Deus. Mostra Cristo, mostra Cristo. Deus, revela-nos tua glória através da tua palavra, até todos confessarem que és Senhor. A tua palavra é viva luz na nossa escuridão. Guarda-nos das tentações dos simples sábios faz. É pão para quem tem fome, liberdade dá. Dos sedentos ricos faz, vem hoje aqui falar. Mostra Cristo, mostra Cristo. Deus, revela-nos tua glória através da tua palavra, até todos confessarem que és Senhor. Onde iremos nós, Senhor? Onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Onde iremos nós, Senhor? Onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Onde iremos nós, Senhor? Onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Onde iremos nós, Senhor? Onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Mostra Cristo, mostra Cristo. Deus, revela-nos tua glória através da tua palavra, até todos confessarem que és Senhor. Podem sentar. Estamos na terceira mensagem que procuramos olhar no Evangelho de Marcos, a resposta à pergunta: quem é Jesus? Este ano vamos andar muito pelo Evangelho de Marcos. Eu já mencionei anteriormente que este é o Evangelho mais pequeno dos 4, mas é também um dos mais diretos, se não mesmo o mais direto entre os 4 Evangelhos. Marcos, ele não tem rodeios nas suas palavras. Ele
tinha um propósito. Ele estava a escrever para a igreja que estava em Roma e desde o início ele queria lhes dar a notícia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é um princípio, é uma ideia basilar para aquela comunidade que vivia num ambiente tão hostil interiorizar. Vimos logo no início, em Marcos capítulo 1, versículo 1, que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele conta a história não pelo fim, mas pelo princípio. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mateus, se formos ver os outros Evangelhos, Mateus é um pouco mais calmo. Ele vai falar sobre a árvore genealógica de Jesus, depois vai falar sobre José e os seus sonhos, vai contar sobre a história dos magos do Oriente, vai construindo a história até mostrar no final que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lucas tem outra perspectiva um pouco diferente. Lucas, ele fala do anúncio do nascimento de João, ele vai revelar a visita do anjo a Maria, ele conta dos cânticos de Maria, dos cânticos de Zacarias, o nascimento de João Batista, e só depois é que ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. Também Lucas vai construindo a história até nos mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Marcos não. Marcos, logo na primeira frase, ele coloca a boca no trombone e ele diz tudo o que tinha para dizer. Dali em diante já não há mais novidade. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E apesar de ser um dos evangelhos sinóticos, então da mesma vista, ele faz uma abordagem completamente diferente e direta. Eu creio que estes 4 homens têm perspectivas diferentes da mesma história e abordagens diferentes ao mesmo evangelho. Se fosse para anunciar uma gravidez, eu creio que Mateus seria daqueles que juntava primeiro fotos dos avós, fotos dos pais, e depois iria dizer, e em breve, umas reticências, e nós ficávamos na expectativa, será que está, será que não está, será que é, será que não é? E finalmente iria mostrar a ecografia para dizer, surpresa, eu vou ser pai. Lucas, provavelmente, ele iria falar sobre a forma como os bebés são gerados. Ele iria contar a história das cegonhas que vêm... Não é assim que as coisas acontecem, mas ele iria pôr algum brilhantismo por trás da história antes de dizer vou ser pai. Marcos chegava e diria a minha mulher está grávida. Ele não iria ter rodeios a contar a coisa. Marcos vai direto ao assunto. Jesus é Cristo, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Não haja dúvidas disso. Desde o início, Marcos desejava, a igreja em Roma, vocês compreendam, Jesus é Deus. Jesus é Cristo. Certamente não saberás e tu não precisas de saber, mas a palavra filho aparece na Bíblia por volta de 2.350 vezes. Em mais de 1.800 versículos. Há vários versículos que repetem a expressão filho. Desses versículos todos, apenas 35 versículos estão no Evangelho de Marcos. Marcos utiliza 37 vezes a palavra filho no seu Evangelho. Curioso que dessas 37 vezes, 13 vezes são o Senhor Jesus Cristo a falar acerca dele mesmo, referindo-se a si mesmo como o Filho do Homem, dando a entender a sua humanidade era uma realidade. As outras 14 vezes vão ser usadas em relação a outras pessoas. Por exemplo, nós temos Tiago, que ele é chamado de filho de Zebedeu ou de filho de Alfeu em diferentes versículos. O seu pai é mencionado de 2 maneiras diferentes e não são em relação ao Senhor Jesus Cristo. Agora, as outras que aparecem sempre nos vão falar sobre o Senhor Jesus Cristo. E é curioso que quando Marcos utiliza o vocábulo filho em relação a Jesus, ele sempre adiciona um qualificativo. Jesus nunca é chamado apenas de filho. Ele é chamado filho de Deus 4 vezes, filho amado 2 vezes, filho de Davi 2 vezes e filho de Maria 1 vez. Então nós temos várias vezes o termo filho a aparecer, e muitas delas são confissões sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Neste Evangelho, o primeiro a confessar Jesus Cristo é o Filho de Deus, foi o próprio autor do Evangelho. Vimos isso na primeira semana, no primeiro domingo deste ano. Depois, o Pai declara no batismo que Jesus Cristo é o Filho amado.
Não há dúvidas. Uma voz do alto diz-nos: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Foi isso que nós vimos na semana passada. E esta semana nós vamos buscar a terceira confissão sobre quem é Jesus. E talvez nos surpreenda um pouco quem faz esta confissão. Talvez nos surpreenda um pouco que aqueles que vão dizer quem Jesus é, digam quem Jesus é. Mas o texto, talvez conhecido, tem muito para nos ensinar. Vamos abrir as Bíblias em Marcos, no capítulo 3. Eu gostava que nós pudéssemos ler do versículo 7 até ao versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 7 até ao versículo 12. Diz assim o texto: Jesus, porém, retirou-se com os seus discípulos para a beira-mar. E uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões procedentes da Judeia, de Jerusalém, de Idumeia, do outro lado do Jordão, das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse aos seus discípulos que preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimissem, pois havia curado muitos, de modo que todos quanto tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia com severidade para que não divulgassem quem ele era. Surpreende-me o texto. Surpreende-nos o texto. Hoje vamos ver que são espíritos impuros a confessarem quem é Jesus. Vamos olhar um bocado para a história. Vamos olhar um pouco para o contexto. Há um grupo de pessoas, Marcos chama de multidão, no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 9, reparem que esta expressão multidão vai se repetir. Estavam a seguir o Senhor Jesus Cristo. Quantos seriam, nós não temos maneira de confirmar, mas parece que eram muitos, vindos de diferentes lugares. O texto fala em Judeia, o texto fala em Jerusalém, o texto fala em Idumeia, diz-nos do outro lado do Jordão, fala de Tiro e de Sidom. E eu aqui não estou a fazer o sotaque do norte, é mesmo Sidom, que se chama a localidade, não é Sidão, e a gente diz Sidom. É mesmo uma localidade chamada Sidom. Mas com isto o que eu queria que vocês soubessem é que havia alguns que vinham de perto. Haviam outros que não vinham de tão perto quanto isso. Estamos a falar mais de 100 quilómetros para estarem juntos com o Senhor Jesus Cristo. Aquela era um grupo de pessoas que certamente tinha um bom interesse. Eles seguiam a Jesus, diz o versículo 7. Não haja dúvidas, o propósito que os fez colocar a caminho, o propósito que os faz sair de casa, andar pouco ou muito, foi seguir o Senhor Jesus Cristo. Eles vinham ter com Ele, diz-nos o versículo 8. Parece que o foco deles, a atenção deles, o alvo deles era o Senhor Jesus Cristo. A fama de Jesus naqueles dias estava em alta. Jesus era popular. Jesus vivia dias de extrema popularidade. O seu nome era falado nas redes sociais. Ou pelo menos nas redes dos pescadores, dava para se ouvir falar acerca do Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha tudo o que qualquer candidato político hoje gostaria de ter. Multidões a virem ter com eles. Nós estamos em época de campanha, não parece, mas eu estou certo que se perguntássemos a cada um dos candidatos se gostariam de ter multidões a andar com eles, eles iriam dizer: isso seria fantástico, isso seria bestial. Jesus tinha um grupo de pessoas que vinham ter com ele, um grupo que o seguiam. Mas, quando olhamos para o texto, quando olhamos para o contexto, quando paramos para observar a cena e estudar um pouco a passagem, compreendemos que provavelmente o foco não estaria na pessoa de Jesus, mas mais nos milagres de Jesus. Parece que o que o motivava não era, de certa maneira, o interesse por Jesus, mas não era interesse, mas seriam interesseiros.
deixem-me dizer já diretamente, eles vinham porque tinham interesse não na pessoa, mas naquilo que Jesus fazia. O prazer deles não era estar com Jesus. O prazer deles estava naquilo que Jesus fazia. Notem o final do versículo 8, testemunha que aquelas pessoas tinham ouvido com grandes coisas Jesus fazia e por isso eles vinham ter com ele. Jesus, ele tinha provado que era eficaz. E não tenham dúvidas, o nosso Jesus, ele é eficaz. Os milagres aconteciam, o seu toque curava e eu creio que ainda hoje ele tem poder para fazer isso. Amados, não tenho dúvidas nenhumas que se Jesus quiser, Jesus pode livrar-nos de todo o perigo, de todo o mal, de todas as doenças. Não creio que com o tempo o seu poder tenha desvanecido, o seu poder tenha diminuído. O meu Jesus é todo poderoso. E as pessoas naquela época viviam com uma esperança renovada porque Jesus estava ali. Uns porque viam, outros porque ouviam, alguns porque experimentavam, por vários motivos. Jesus era conhecido e as pessoas diziam, queremos estar ali junto dele. Agora, entendam, há uma diferença entre querer ver Jesus, curiosidade, e querer seguir a Jesus, discipulado, submissão. A multidão parece que tinha interesse em querer ver Jesus. Se eu tivesse que adjetivar, diria que eles tinham curiosidade em conhecer o Senhor Jesus Cristo. E sabem, isto por si mesmo não é mau. Se tivermos amigos curiosos em saber Jesus Cristo, isto em si mesmo não é mau. E nós devemos levá-los até Jesus. Por vezes a curiosidade é o primeiro passo para o discipulado. Houve discípulos de Jesus que começaram o seu percurso de discipulado atrás de alguma curiosidade. Recordam-se de Filipe quando diz a Natanael, vem e vê. Natanael tinha dito, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré, quando Filipe lhe falou acerca de Jesus. E Filipe diz-lhe, vem e vê. E ele foi. E Natanael ficou com Jesus. Esta manhã permite-me uma pergunta. Por que segues a Jesus? Por que é que tu segues a Jesus? Tu segues a Jesus? Motiva-te ele ou os seus milagres? Motiva-te a sua palavra ou a sua ação? Motiva-te quem ele é ou o que ele faz? Motiva-te ele ou o céu que tu esperas um dia ele te venha a dar? Sabem, hoje em dia há quem cante que quer um milagre. Hoje em dia há quem diga sem vergonha que precisa de um milagre. Amados irmãos, eu gostava que nós verbalizássemos antes de precisamos de um milagre, nós disséssemos precisamos de ti, Jesus. Tem que ser Jesus a satisfazer-nos. É nele que nós nos devemos satisfazer, não na sua ação. Semana passada nós verificámos a palavra do Pai a dizer, nele eu me comprazo, nele eu tenho prazer, nele está a fonte do prazer. Estas pessoas vinham curiosas por milagres, por ação. E sabem, quando Jesus nos satisfaz, ainda que a terra não floresça, nós louvamos. Quando Jesus nos satisfaz, ainda que a videira não dê o seu fruto, nós louvamos. Quando Jesus nos satisfaz, ainda que as circunstâncias sejam más, nós louvamos. Quando Jesus nos satisfaz, nós sabemos que no mundo temos tribulações, mas temos bom ânimo, porque em Cristo nós temos a vida eterna. Agora, quando nos satisfazemos nos milagres, lamentamos quando passamos por o deserto. Lamentamos quando os montes se abalam. Lamentamos quando o confinamento vem. Compreendam isto. Hoje em dia há pessoas que buscam a Jesus por diferentes motivos. Igreja, nós precisamos daqueles que buscamos-lo de coração por aquilo que Ele é. Mais do que por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Primeiro Ele, primeiro o seu reino, primeiro a sua justiça. É isso que nós devemos buscar. E é no meio daquele ambiente de multidões a irem ter com Jesus que Ele faz uma recomendação aos seus discípulos. Tenham um barquinho pronto. É a segunda vez que Jesus manda preparar um barquinho.
primeira foi lá em Noé. Agora, de novo aqui. E eu confesso, quando Jesus manda preparar barquinho, nós devemos preparar barquinho. Um barquinho pronto, com tantas pessoas a virem agora, Jesus, mas porquê é que tu queres um barquinho? Surpreende-nos, se calhar, talvez as palavras de Jesus. Porquê é que ele agora se lembrou de um barquinho? Estamos aqui na praia, tantas pessoas à volta, milagres a acontecerem, e Jesus, agora tu queres um barquinho? O texto diz-nos, ele não queria ser comprimido ou apertado pelo povo. Alguns comentaristas olham para este versículo 9 e dizem que Jesus estava assustado. Que nós aqui podemos ver a sua humanidade. Alguns dizem que estes versículos mostram bem como ele foi igual a mim, igual a ti. Quando nos sentimos apertados, a gente diz que queremos sair desta. A verdade é que naquele dia todas as regras de distanciamento estavam a ser quebradas. O versículo 10 mostra-nos uma série de doentes, e as enfermidades não são mencionadas, podendo ser físicas ou espirituais, a lançarem-se, a julgarem-se contra Jesus. Jesus estava ali presente e as pessoas não se conseguiam conter. Tentem visualizar a cena. O que o texto nos diz é que as pessoas literalmente lançavam-se contra Jesus. Eu confesso, eu tentei lá no escritório a estudar o texto, ver as pessoas a lançarem-se para Jesus, e tive algumas cenas um tanto ou quanto divertidas na minha mente a passar. Mas a verdade é que aquilo devia ter sido um momento assustador. E Jesus Cristo, no meio daquele momento, ele diz assim, preparem o barquinho. Jesus estava ali, as pessoas não se conseguiam conter. A multidão estava a agir como multidão. Um faz, todos fazem. E nós temos visto dias em que, quando nós vivemos no meio de uma multidão, por vezes perdemos o bom senso e fazemos o que as outras pessoas fazem também. Mas naquele dia a privacidade do Senhor Jesus Cristo estava a ser invadida. E a expectativa de Jesus para os discípulos é que fossem preparar um barquinho. E sabem, eu fiquei sentado a olhar, será que eu ia preparar o barquinho? Ou será que eu ia proteger Jesus? Vá lá, deem espaço a Jesus. Ou será que eu ia ficar mais um milagre? 2 milagres, 3 milagres. Isto vai dar um semeador batista deste mês, vocês nem queiram saber. É só milagres, vou contar tantos. Mais um, mais outro. Género CMTV, logo ali a fazer a reportagem em direto de tudo o que estava a acontecer. A expectativa de Jesus para mim era que eu fosse preparar o barquinho, ponto final. Vale a pena nós estarmos atentos ao que Jesus diz e fazer o que Jesus manda. E não o que a circunstância poderia ditar ser melhor. Se tu pensavas que naquele dia Jesus queria a tua proteção, tu estarias a falhar naquilo que Ele queria de ti. Se pensavas naquele dia valia a pena era ver os milagres que estavam a acontecer para fazermos uma boa redação lá na escola quando voltarmos na segunda-feira, não era isso que Jesus esperava de ti. Jesus surpreende quando Ele diz, preparem um barquinho. Mas essa era a sua expectativa. E se eu e tu, se nós fôssemos discípulos, nós ali deveríamos dizer, um barquinho é o que eu preciso de preparar. Ficar a proteger Jesus, ficar a ver milagres, em si não seriam coisas más. Não eram. Mas naquele momento eram porque Jesus tinha dado outras recomendações. A Bíblia diz, Jesus diz, que nós seremos seus amigos se fizermos o que Ele nos manda. Infelizmente, hoje em dia, há pessoas que dizem que são filhos de Deus. Há pessoas que se julgam filhos de Deus, mas nem amigos de Jesus são. Se a tua vida não é pautada por obediência, tu estás em inimizade com o Senhor Jesus Cristo. Se a tua vida não é pautada por fazeres o que Jesus diz na sua palavra, obedeceres aos seus princípios, tu não és amigo do Senhor Jesus Cristo. Precisas te arrepender. Precisas de parar as tuas práticas erradas e confessares, Jesus, eu estou a fazer mal, eu quero voltar para ti e eu quero fazer de acordo com a tua vontade. Preparar um barquinho poderia parecer ilógico, mas era a vontade de Jesus. Deveria ser feita. As outras pessoas estavam impacientes. Em vez de esperarem a sua vez, em vez de esperarem o toque de Jesus, no tempo de Jesus, elas julgavam-se contra Jesus. Elas provocavam o toque. Uma grande multidão, fala-nos o versículo 8, no plural, todos a empurrarem-se na direção
de Jesus. Para aquelas pessoas, se nós lhe perguntássemos quem era Jesus, eles certamente diziam: Jesus é cura. Jesus é cura. Mas se perguntássemos a Jesus quem eram aquelas pessoas, Jesus diria: são pessoas que me estão a comprimir e eu preciso de um barquinho. Esperemos por o seu tempo. Esperemos por o seu momento. Façamos a sua vontade. Agora, quando chegamos ao versículo 11, o texto do nada dá-nos uma guinada. O texto diz-nos que além dos da Judeia, dos de Jerusalém, dos da Idumeia, dos do outro lado do Jordão, dos de Tiro e de Sidom, havia por lá também alguns espíritos impuros. A vossa Bíblia também fala em espíritos impuros? Também diz esta expressão, espíritos impuros ou imundos, diz isso? E está também no plural? Era mais do que um. O termo grego usado por Marcos aparece 21 vezes no Novo Testamento e sempre no contexto de possessão demoníaca. Ao que parece, havia pessoas ali que tinham doenças não do foro físico, mas do foro espiritual. Eram pessoas, se pudéssemos colocar num português mais corrente, diríamos que estavam possuídas. Quando chegavam junto de Jesus, ao que parece, elas não se arrojavam contra ele, mas prostravam-se diante dele. Surpreendeu-me a olhar para o texto. Provavelmente, dentre de todos, aqueles que têm a postura mais correta são os que estão possessos. Na presença de Jesus, ao verem Cristo, eles mostravam reverência e ajoelhavam-se. Eles reconheciam que estavam perante alguém maior do que eles. Permite-me. Com que postura é que tu te aproximas de Jesus? De que forma é que tu costumas ir à presença de Jesus? Quando foi a última vez que tu colocaste de joelhos na presença de Jesus? Mas gostava de compreendesses também. Ficar de joelhos não quer dizer que estejas bem. Nota que aqueles espíritos impuros não deixaram de ser espíritos impuros só porque estavam de joelhos na presença de Jesus. A pureza não se atinge com mudança de postura. A purificação vem pela confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amada Igreja, caminharmos com Jesus não é uma questão de postura, é uma questão de santidade. Mas reverência na presença de Jesus é sinal que nós compreendemos perante quem estamos. E aqueles espíritos sabiam quem Ele era. Eles sabiam responder à pergunta: quem é Jesus? Repara que eles gritavam, eles confessavam, eles choravam: Tu és o Filho de Deus. Afirmação tremenda, dita por estes possessos. Eu, na semana passada, eu tentei explicar isto, mas depois verifiquei que se calhar fui rápido demais ao falar. Mas no Velho Testamento, a expressão Filho de Deus foi uma expressão que tinha um uso diferente daquela que o Novo Testamento lhe dá. No Velho Testamento, em Gênesis, os filhos de Deus seriam os anjos. Logo em Êxodo, capítulo 6, versículo 2, falam-nos que algumas mulheres tinham filhos dos filhos de Deus. Foi o nome dado em Israel. Em Oséias, capítulo 11, versículo 1, o Filho de Deus era o povo de Israel. No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo 1, nós vemos também que Filho de Deus era o nome, designação dada por Deus aos reis. Tu serás meu filho, rei. Mas naqueles dias, em Jesus Cristo, no Novo Testamento, esta expressão ganha um novo significado. E os primeiros a entenderem isso, os primeiros a verbalizarem isso na terra, de acordo com o Evangelho de Marcos, os primeiros a chamarem assim a Jesus, a fazerem esta confissão a Jesus na terra, teriam sido espíritos impuros. Eles clamavam, eles choravam: Tu és o Filho de Deus. Espíritos impuros. Estavam certos ou errados?
Sabem, por vezes até os espíritos impuros acertam. Cuidado quando a gente rotula que não há nada de bom de ninguém. A verdade é que os espíritos impuros a gente dispensa-os muito bem. Ninguém quer ser possesso hoje, pois não. Ninguém tem uma expectativa durante esta semana, bom era ser possesso um dia. Terça-feira, só para variar as coisas. É daquelas sensações que a gente diz, é loucura, o pastor, ninguém quer isso. Agora, curioso é que no Evangelho de Marcos, os primeiros na Terra a dizerem que Jesus é o Filho de Deus são pessoas que estão com espíritos imundos. Mas apesar da postura correta e apesar da verbalização acertada, eles não mudaram quem eram. E notem, Jesus repreende-os e mandava-os calar. Mandava-os calar porquê? Porque eram demónios? Porque estavam errados? O texto dá a entender que Jesus não permitiu que o tornassem conhecido, porque o tempo para tal revelação ainda não era chegado nem estava próximo. Tal revelação, fora do tempo, tão cedo ainda no Evangelho, provavelmente iria comprometer o ministério do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que as pessoas naquela época esperavam o Messias, mas tinham o desejo de uma missão de libertação política ou opressora, libertação política ou da opressão dos romanos. Sabem, nós homens sempre pensamos que a libertação tem que vir de uma forma política. E vivemos dias em que continuamos a cair neste erro. Em que pensamos que é pela política que virá a libertação. Escutem, não é de Roma que vem a salvação. E quando eu falo em Roma, estou a falar do imperador. Não é de Belém que vem a salvação. E quando eu falo de Belém, eu estou a falar daquela terra dos bons pastéis. Se conhecermos a verdade nos libertará. E Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus queridos, não coloquem a vossa expectativa de libertação em nenhum partido político, em nenhum homem, em nenhuma mulher, em nenhum Messias que não seja o Messias chamado Jesus Cristo. A verdade é que Jesus queria evitar, tanto quanto fosse possível, qualquer mal-entendido prematuro sobre quem Ele era e sobre o que Ele estava a fazer. Não vemos na sua palavra que em nenhum momento Cristo tenha tido expectativas políticas ou militares. No entanto, no final do seu ministério, quando foi questionado pelo sumo sacerdote, és tu o Filho de Deus, Jesus não lhe negou. Eu diria, olhando para esta passagem, que entre todos os espíritos maus tinham a postura certa, entre todos os espíritos maus tinham a verbalização correta, mas também eles estavam na hora errada. Por isso Jesus os advertia severamente para estarem calados. Tu sabes quem Jesus é? Tiago, capítulo 2, versículo 9, diz que os demónios creem e estremecem. Eu não sei se é por causa destes versículos. Mas sabes, eu gostava que tu pudesses pensar, sabendo nós quem é Jesus, que nos diz Jesus hoje em dia, cala-te, não digas a ninguém quem eu sou? Ou será que nós vivemos dias ao contrário destes que devemos trazer amigos para Jesus e verbalizarmos nós quem é o Senhor Jesus Cristo? Igreja, Cristo tem-nos mandado falar. Estes não são dias em que Ele nos manda calar. Sabemos quem Ele é, falemos dele. Esta é uma passagem com vários paradoxos.
As multidões seguiam a Jesus. Jesus disse aos discípulos: estejam prontos, talvez a gente tenha que ir. Os espíritos diziam: tu és o Filho de Deus. Jesus respondia: estejam calados. Estranha esta passagem. Mas sabem o que é mais estranho? Mais estranho para mim hoje em dia vermos igrejas que sabem quem Jesus é e estão caladas e não dizem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É tempo de estarmos com Jesus. É tempo de falarmos com Jesus. É tempo de andarmos com Jesus. É tempo de falarmos quem é Jesus. Afinal de contas, nós também sabemos quem Ele é. E Ele a mim, e Ele a ti, e Ele a nós não nos tem mandado calar. Antes, pelo contrário, Ele tem-nos mandado anunciar. E escutem, o Porto, esta semana, precisa que cada um de nós seja arautos, que há um Evangelho. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele tem poder para salvar. E Ele tem poder para curar. E Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para transformar. Ainda que a figueira não dê frutos, ainda que a videira não floresça, ou ao contrário, ainda que a Covid não passe, nós, Igreja, todavia, nos devemos alegrar no Senhor. Buscamos, seguimos, porque sabemos quem Ele é, mais do que sabemos aquilo que Ele faz. Sabemos, sim, que Ele tem poder para fazer. Mas se Ele não fizer, louvado seja o Senhor. Falemos dEle, anunciemo-o. Não vamos perder a oportunidade de dizermos às outras pessoas quem é o nosso Senhor. Talvez desta passagem tão paradoxal tu possas entender como é paradoxal a tua vida. Se tu esta semana que tens pela frente, em nenhum momento aproveitares para falares a uma pessoa, a duas pessoas, se não aproveitares uma oportunidade, duas oportunidades, as oportunidades que Deus te disser, para dizeres aos outros quem é Jesus. Vamos nos calar? Vamos confessar? Salvos pela graça, cheios do seu amor, anunciemos ao Porto que Jesus, Ele é Senhor. Deus vos abençoe a todos.
nos amam com amor que liberta, nos amam com amor que é mais forte o seu amor. Nos amam com amor que transforma, nos amam com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, 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 Jesus, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és. Da forma como o texto vai continuar. Nós mais adiante vamos falar sobre estes versículos. É curioso que Jesus tinha dito aos discípulos: vão preparar um barquinho. No versículo 13 diz que depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e para que tivessem autoridades para expulsar os demónios. Mais um paradoxo. Preparem o barquinho na praia e depois Jesus sobe ao monte. Se nós andarmos distraídos com os barquinhos, em vez de andarmos com os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, é possível nós estarmos na praia, num lugar de milagres, a fazer o que Jesus mandou, ou a pensar que estamos a fazer o que Jesus mandou, e ainda não compreendermos que Jesus já foi para outro lugar. A praia foi um lugar de milagres, o monte vai ser um lugar de chamada, um lugar de consagração. Anda com Jesus, escuta a sua voz a chamar-te, sente o teu poder a capacitar-te, fica com Ele, vai e prega. Tu tens o Espírito Santo, tu tens o poder de Deus. Que esta semana seja muito abençoada por Jesus. Antes de nos despedirmos com uma palavra de oração, se vocês quiserem sentar, só uma pequena palavra à igreja e àqueles que nos estão a acompanhar através da internet. Amados, os nossos dias não estão melhores do que estavam há uma semana atrás. E ainda que o Governo nos tenha autorizado a continuar, ou permitido, a continuar a realizarmos as cerimónias religiosas, eu creio que nós não devemos aproveitar esta oportunidade para nos portarmos mal. Nem vamos fazer coisas em nome de atividades religiosas só para justificar outras atividades. Eu queria só partilhar convosco. O grupo de louvor está a vir mais cedo aos domingos, porque nós não temos permissão para ensaiar, mas temos permissão para vir para celebrações religiosas, então eles vêm para preparar a celebração religiosa no dia da celebração religiosa. Eles estão a vir mais cedo à quinta-feira, porque nós temos duas celebrações religiosas, temos ao domingo e temos à quinta. E só temos duas em língua portuguesa, nós não vamos fazer mais do que uma, porque ainda que fosse permitido fazer e estendermos-nos mais do tempo,
Acho que seria um mau sinal que nós estaríamos a dar à nossa comunidade, à nossa vizinhança e à nossa cidade. Nós somos gratos pelo privilégio que temos de poder prestar culto ao Senhor, mas queremos honrar a Deus e ser obedientes às autoridades também. Então, agora que nós vamos, depois de tempo de oração, ouvir o pós-lúdio e depois sairmos para casa, eu gostava desta vez de vos desafiar a irmos mesmo para casa. Ontem, ao final do dia, a polícia passou por aqui várias vezes e eu não queria que em nenhum momento a nossa igreja fosse apontada por estarmos a ter um comportamento errado. Somos gratos porque podemos fazer o ato de culto, somos gratos porque podemos chegar a outras casas no ato de culto, mas estamos a viver dias difíceis, por isso, quando acabarmos, nós vamos fazer o que temos que fazer. Oramos? Deus e Pai, Senhor, obrigado por este momento na Tua presença. Sabemos quem é Jesus Cristo e nós te pedimos que Tu nos encorajes, estimules e ajudes a anunciá-lo durante esta semana que vem pela frente. O nosso desejo, ó Pai, é vermos nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos a seguirem o Teu Filho também. Ajuda-nos a mantermos os nossos olhos fitos nele. Se Ele subir ao monte, a irmos com Ele. Se Ele descer ao vale, a estarmos com Ele. Mas que o nosso andar possa ser sempre perto do Senhor Jesus Cristo. Eu te rogo por mim e rogo-te por os meus irmãos. Senhor, ajuda-nos a fazer a Tua vontade, a vivermos de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos a pensar, interiorizar e fazer todas as coisas para a Tua honra e para a Tua glória. Que o nome de Jesus seja conhecido. Que a esperança que há em Cristo seja partilhada. Que a libertação que há em Cristo seja experimentada. Tu possas fazer a diferença. A Tua presença faz a diferença. Senhor Jesus, cuida de nós. Santo Espírito, capacita-nos, fortalece-nos. Deus Pai, é para Ti. Te agradecemos por a oportunidade de culto. Te rogamos Tua companhia e proteção. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos escutar o pós-lúdio e depois já vamos sair em ordem. Sabemos quem é. Sabemos quem é. Sabemos quem é. Sabemos quem é. Sabemos quem é.